Bom dia a todos. Vou falar um pouquinho da vigilância agora da monkeypox, né? Falando um breve histórico de todo o movimento que aconteceu no nosso estado, né? Então, no dia 23 de maio, foi a primeira comunicação de risco que foi publicada aqui no estado, com o intuito de alertar os profissionais, né, para essa doença que estava surgindo, né, que a gente precisava que todos ficassem atentos, que toda a rede ficasse atenta para o surgimento de casos aqui em Sergipe. No dia 15 de junho, nós tivemos a primeira notificação de um caso, esse caso já foi descartado, vou falar um pouquinho mais na frente, mas ele veio depois desse comunicado, né? Então, a rede ficou sensível, notificou esse caso, e aí a gente fez todo o processo de investigação e descarte. No dia 23 de julho, foi declarada a emergência de importância internacional, né, em saúde pública. No dia 28 de julho, foi o primeiro óbito no Brasil, né? E em 3 de agosto, nós emitimos uma nota técnica, esse documento mais completo, né, falando desde o diagnóstico até, desde a doença até diagnóstico e tratamento. Aqui foram as 4 comunicações de risco que nós emitimos, como eu falei, a primeira 23 de maio, a segunda em 1º de junho, dia 17 de junho foi a terceira, e a última em 6 de julho. Como a gente foi atualizando de acordo com a evolução da emergência, né? De acordo com a situação epidemiológica, de acordo com todas as informações que a gente vinha recebendo do Ministério da Saúde. Então, aqui a nota técnica que a gente fez agora, em agosto, e o nosso plano de contingência, né, que está em fase já de finalização. E o que esses documentos trazem? Principalmente a definição de caso, né? Que é a primeira coisa que o profissional precisa saber, né? O doutor Marcos já explicou bem questão de sintomas, mostrou bem as lesões, e agora a gente tem que ver a parte epidemiológica, as definições, né? O que é um caso suspeito? Um indivíduo de qualquer idade que apresenta início súbito de lesão em mucosas, né? E ou erupção cutânea aguda sugestiva de monkeypox, única ou múltipla em qualquer parte do corpo, incluindo a região genital, perianal ou oral. E o que são essas lesões sugestivas, né? São as lesões profundas, como aquelas que a gente já viu, e bem circunscritas, muitas vezes com umbilicação central e progressão da lesão através de estágios sequenciais específicos. Vou mostrar depois uma foto. Máculas, pápulas, vesículas, pústulas e crostas, né? Um caso suspeito também pode ser um indivíduo que apresente a proctite, né? A dor anorretal e o sangramento, ou edema peniano, né? Podendo estar associado a outros sinais e sintomas. Aqui, a característica é a evolução das doenças, a vesícula, depois vem a pústula pequena, a pústula já umbilicada, né? A lesão cerada, depois a crosta, e a crosta parcialmente removida. Outra definição é o caso provável, né? É um caso que atende à definição do caso suspeito, e que ele apresenta mais um ou mais, né, critérios listados abaixo, que são os critérios do vínculo epidemiológico, né? E que a investigação laboratorial ela não tenha ocorrido, não pode ter sido feita a coleta, ou tenha dado inconclusiva. Então, ele foi suspeito, ele não tem o resultado laboratorial, mas ele tem a parte epidemiológica, ele tem um vínculo epidemiológico, né? Que é uma exposição próxima e prolongada, sem proteção respiratória, ou um contato físico direto, né? Incluindo contato sexual, com parcerias múltiplas e ou desconhecidas nos 21 dias anteriores ao início de sinais e sintomas, ou uma exposição próxima e prolongada, sem proteção respiratória,
ou história de contato íntimo, incluindo sexual, com um caso provável ou confirmado de monkeypox nos últimos 21 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas. Podendo ser também um contato com materiais contaminados, como roupas de cama, banho ou utensílios de uso comum, pertencente a um caso provável ou confirmado nos últimos 21 dias anteriores, né, aos sinais e sintomas, ou trabalhadores de saúde sem uso adequado de equipamentos de proteção individual, com histórico de contato com caso provável ou confirmado de monkeypox nos 21 dias anteriores ao início de sinais e sintomas. Aqui a definição de um caso confirmado, né? Ele vai ser um caso suspeito com resultado laboratorial positivo ou detectável para monkeypox. Então, a gente só confirma um caso de monkeypox pelo critério laboratorial. Tá? A definição também de um caso descartado, ele é um caso suspeito com resultado negativo ou não detectável para monkeypox, por diagnóstico molecular. Né? É importante que, assim, mesmo que ele tenha tido positivo para alguma outra doença, ele continua a investigação até que seja descartado. É um caso de varicela, mas mesmo assim ele só vai ser descartado depois que sair o resultado da monkeypox. Tá? Agora, uma parte mais prática, o profissional está trabalhando, está atendendo seu paciente, e o que fazer? Né? Chegou um caso sugestivo, né, de monkeypox. Primeira coisa, isolamento imediato do indivíduo, né? Instituir as precauções, né, de contato e gotículas. Estabelecimento de saúde, seguir um fluxo adequado, né, dos casos, evitar contato com os outros que estão na sala de espera, que estão em recepção, ou os outros pacientes que estão internados. Muito importante que isso seja feito de forma discreta, de forma ética, para evitar, né, que gere até pânico no estabelecimento, e seguir com a orientação de isolamento durante todo o período prodrômico e estágio da erupção cutânea da doença. Né? Então, esse paciente tem que ser orientado, como a gente vê, a maioria dos casos são casos leves, vai cumprir o isolamento domiciliar e precisa da orientação, né? Que ele vai ficar isolado até que saiam todas as lesões, né? Até que cessem tudo. O outro passo seria a notificação, e isso é muito importante, né? A notificação imediata, tem que ser em até 24 horas, mas ela quanto mais breve, melhor, para que sejam tomadas as medidas, né? A notificação, nós estamos adotando, nesse momento, em Sergipe, nós criamos um formulário próprio do Estado para receber essas notificações, inicialmente pelo nosso formulário. E aí essas notificações chegam para o CIEVES e a gente vai fazer uma verificação junto ao município de residência. Né? A gente conversa com a vigilância do município para checar junto se realmente é um caso suspeito, se ele realmente entra na definição de caso, se ele é sugestivo. Tá? Onde fazer essa notificação? Todos esses documentos que eu já mostrei, tem o link, né, do formulário eletrônico. Além disso, no site da secretaria, tem também o bannerzinho Monkeypox, onde vocês podem entrar e fazer a notificação de um caso. Tá? Mesmo estando nesse período que o site está com algumas fora do ar, mas a parte de emergências em saúde pública, ela está ativa. Então, as formas de notificação, através do nosso link, através do nosso e-mail, o e-mail do CIEVES, ou através do 0800. Tá? A gente tem o 0800, que funciona em regime de plantão, que é o 0800 282 2822. Aqui o link, como que vai estar lá no site, e o formulário, depois que você entra lá. Como eu já falei, esse é um formulário que está sendo utilizado em nosso estado, nesse momento, né? Como nós temos poucos casos, casos suspeitos, ainda não temos casos confirmados, a gente quer fazer essa checagem 1 a 1 antes de ter a notificação.
Posteriormente, a gente pode fazer alguma atualização e vai estar passando também essa informação para todos vocês, tá? Então, esse formulário é do estado de Sergipe. E outra ação, diante de um caso suspeito, é a coleta de amostras, né? Que eu não vou, que Cleomar que vai descrever com mais detalhes depois. Rastreamento e monitoramento de contatos. Como que tem que ser feito? Imediatamente, suspeitou de um caso, não tem que esperar a confirmação. É um caso suspeito, tem que fazer o rastreamento dos seus contatos, tá? É imediato. É um período retrospectivo dos 21 dias antes do início dos sintomas, esse rastreio, e o monitoramento diário de sinais e sintomas, né? E temperatura por 21 dias. Esses contatos, eles não precisam ficar isolados. Os contatos assintomáticos. Eles vão ficar em monitoramento. Como já falei, monitoramento diário, né? Pode ser por ligação, acompanhando. Se por um acaso eles apresentem algum sintoma, ele vai passar a ser um caso suspeito e aí sim vai ser isolado, tá? Se o caso, se ele for descartado, encerra-se o monitoramento dos contatos. E o que é contato de caso, né? É uma pessoa que teve um ou mais dessas situações, um contato físico direto, incluindo contato sexual, com parcerias múltiplas, ou desconhecida nos últimos 21 dias anteriores, né? Que teve exposição próxima ou prolongada, sem proteção respiratória, ou história de contato íntimo, incluindo sexual, com um caso provável. É alguém que teve contato com os materiais contaminados, né, incluindo roupas de cama, utensílios domésticos, pertencentes ao caso provável ou confirmado de monkeypox nos últimos 21 dias. E também trabalhadores da saúde, sem uso adequado de equipamentos de proteção individual, com história de contato com um caso provável ou confirmado de monkeypox nos últimos 21 dias. Aqui o nosso algoritmo, né, o algoritmo de classificação de casos de monkeypox. Então, a primeira coisa que a gente vai observar se apresenta sinais e sintomas compatíveis com monkeypox. Se não, o município, o profissional vai fazer o acompanhamento desse caso, né? Mas sim, se ele apresenta erupção cutânea de lesão de pele, febre, dor no corpo, adenomegalia, cefaleia, edema peniano ou proctite, ele vai ser um caso suspeito, né? Existe coleta, então vamos providenciar a coleta e fazer a notificação, tá? E aí depois a gente vai seguir com a investigação. Se existe coleta, o resultado, se foi inconclusivo ou indeterminado, e se houve alguma exposição, né, algum vínculo com ele, ele vai ser um caso provável, né? Mas e se houve a coleta, e o resultado for detectável, vai ser um caso confirmado. Se houve a coleta e foi um PCR não detectável para monkeypox, o caso vai ser descartado e encerrado no sistema. O atual cenário de Sergipe, esse nosso link, através do nosso link, nós já recebemos, do link estadual, nós recebemos 12 casos notificados, né? Que depois de avaliação com a vigilância do município, 6, eles não entraram na definição de caso suspeito. Então, eles foram acompanhados pelo município de residência. E 6 foram considerados suspeitos, notificados ao Ministério da Saúde, né? E desses 6 suspeitos do estado de Sergipe, 2 já foram descartados, né? E tiveram resultado positivo para varicela, tá? E temos 4 em investigação. 4 casos que as amostras foram para a Fiocruz, foram encaminhadas por LACEN, o LACEN encaminhou para a Fiocruz, e que estamos aguardando o resultado. Pronto, era isso, me coloco para tirar mais algumas dúvidas no final, né? E passo para
Cliomar falar sobre a parte do laboratório, da vigilância laboratorial. Obrigada.